paz do Senhor, irmãos. Que prazer estar neste lugar, de conhecer mais uma parte do povo do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para meditar num texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, e o versículo 1, antes que você tome o seu assento, em reverência à Palavra do Senhor Jesus, eu gostaria que você lesse comigo este pequeno versículo que nós vamos meditar na Palavra do Senhor nessa noite. Todos juntos? No livro de Êxodo, no capítulo 2, o versículo 1, diz assim a Palavra de Deus: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Amém? Se você quiser, pode tomar o seu assento. E eu queria, enquanto você toma o seu assento, glorificando ao nosso Deus, eu gostaria de tecer algumas palavras de gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque foi Ele que nos escolheu, nos chamou, e é uma maravilha ser chamado por Deus, né? Quando a gente é chamado por alguém importante nessa terra, a gente dá muita importância para isso, né? Você imagina você ser convidado por uma autoridade aí do Estado, uma autoridade da federação. Isso faz a gente ficar muito, né, lisonjeado, mas a gente, às vezes, não faz conta de quem chamou a gente, foi o dono do universo. Aquele que está acima de toda e qualquer autoridade, aquele que dá respiração e vida para aquele que realmente tem autoridade aqui nessa terra, né? Uma autoridade passageira que vai se passar, mas a autoridade do nosso Deus vai reinar para sempre. Então você e eu somos privilegiados porque nós fomos chamados por Ele. Então eu quero agradecer a Deus por ser chamado por Ele. Foi Ele que escolheu a nós, a palavra de Deus diz, né? Então eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder conhecer mais uma partícula do povo de Deus, né? Quero agradecer a Deus também pela receptividade do nosso amigo, pastor Will, da Aninha. Foi uma perca grande, né, para nós, lá da Flórida, ter perdido ele para vocês aqui de Los Angeles. Glória a Deus. E eu sou grato a Deus, porque eu sei que eles estão dando fruto aqui, até os irmãos deram glória a Deus, então quer dizer que tá bom aqui, né? Sou gente boa, né? Eu estou vendo aqui, antes eu ouvia de falar, né? Agora de com vocês estarem. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Will, pela amizade e a comunhão que nós temos em Jesus. A Flórida é um lugar assim muito receptível, porque o seu Weather Channel é um pouquinho melhor do que o daqui. Para quem gosta de calor, claro, né? O friozinho daqui, ele é bom enquanto nós estamos aqui, mas nós já queremos de novo o nosso solzinho. E eu agradeço a Deus pela forma tão carinhosa que os irmãos também receberam a gente aqui nessa congregação. Louvamos a Deus porque vocês são o mesmo povo de nós lá da Flórida, né? Estamos debaixo da mesma casa, do mesmo guarda-chuva, né? Estamos debaixo da mesma liderança do nosso pastor Joel, que nós agradecemos também porque ele nos deu a sua bênção para virmos aqui. Então, nós temos sido tratados como os verdadeiros príncipes aqui nesse lugar, então louvamos a Deus por isso. Tendo dito isso, irmãos, esse texto, ele começou a encher o meu coração, e eu nem perguntei para o pastor quanto tempo eu tenho, porque assim, eu acho que eu tenho umas 2 horas para mais ou menos. Eu não esperava essa sua resposta, viu, pastor? Esse texto encheu o meu coração e trouxe uma expectativa de meditar nele e extrair algumas lições para o nosso coração, para essa noite, e eu creio que é de Deus. Depois de ter vindo para cá, eu soube que era o culto da família, né? E nós vamos falar sobre família hoje, então era de Deus, né? Que essa palavra veio ao meu coração e eu não sabia que seria um culto de família. Eu não sei se você já percebeu, mas
Deus tem um destaque nos propósitos para a família. Tem um destaque especial de Deus para a família. E quando você vai para o texto bíblico, você tem várias experiências dessas que chamam a atenção do nosso coração. Quando a gente olha, por exemplo, para a criação, tudo começa lá. Quando Deus começou tudo, Ele começou com a família. Então, nós temos um texto assim muito especial que nós lemos lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 2, os versículos 18, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. E Deus, Ele ficou incomodado com isso, irmãos. O homem estava lá, cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, que Deus lhe tinha entregado para fazer, mas Deus olhou e falou assim: não, tem alguma coisa que está errada aqui, tem alguma coisa que está faltando aqui, né? E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. E trouxe-a a Adão e disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Toda essa história é muito conhecida da gente, né? Então, esse incômodo do coração de Deus em trazer uma adjutora para Adão, despertou a minha curiosidade para meditar nesse texto como uma das importâncias para o propósito que ele tinha com isso. Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus tem sempre um propósito para aquilo que Ele vai fazer. Então Ele não deu para Adão o presente que Ele deu, que foi Eva, com o intuito só de ele usufruir de um presente de Deus. Não, Deus tinha propósito. E uma das coisas que me trouxe a meditação do coração, que é maravilhoso meditar nisso, é que nesse processo de fazer o presente que Deus ia dar para o homem, porque as nossas esposas são presente de Deus para a nossa vida, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Ainda que sejam algumas bênçãos trabalhosas aí, é bênção para a nossa vida. E nesse processo de Deus, para fazer a mulher, este presente maravilhoso de Deus, não só para os seus maridos, mas para a humanidade, para a família, para os filhos, né? Essa figura tão importante no projeto de Deus, nos faz meditar em algo muito maravilhoso, irmãos, de nós observarmos. No processo de fazer a mulher, Deus dá a sua primeira dica, sabe para quem? Para a medicina. Aí você diz assim, como assim? Porque Deus leva Adão para a sala de cirurgia. Ele chama Adão, leva lá para a sala de cirurgia. E ele dá uma anestesia em Adão. A anestesia é botar o homem para dormir. Deus põe Adão para dormir. Deus serra a costela de Adão. E aí você pode perguntar, mas costela? Por que costela? Vai formar outro ser a partir da costela? Mas hoje, a medicina, ela atesta, né? Eu estava ouvindo alguns vídeos de cientistas crentes, cristãos,
explicando de onde é que vem isso. Você acha, às vezes a gente não entende porque o texto está mostrando isso, parece não ter sentido. Mas esse cientista, ele está dizendo para a gente que da costela é onde tem, Deus tinha um propósito para isso. Porque Deus extrai da costela a célula-tronco, é o lugar onde está a célula-tronco, a medula óssea. E hoje, nos nossos dias, que se tornou tão conhecido para a medicina, essa possibilidade, Deus já tinha ensinado lá no começo de todas as coisas. Ele já tinha esse conhecimento. Era Ele dando um clue para a medicina, mas eles demoraram para pegar isso. O nosso Deus é muito mais além do que o homem pode pensar. Enquanto eles estão agora comemorando descobertas, o nosso Deus já descobriu isso muito antes. O nosso Deus já tinha conhecimento de todas essas coisas. E no projeto de dar um presente para o homem, Ele manifesta um outro processo, uma outra oportunidade de um homem aprender e dizer, olha, eu tinha aqui, junto com esse presente, um conhecimento que a humanidade vai poder usufruir. Nós temos aí as células troncos, a medula óssea vindo dessa parte aí, da costela do homem. E tem mais, irmãos. Ali também Deus fez a primeira cirurgia plástica. Porque Ele serra a costela do homem, e Ele corta a carne. Irmão Raudinei, Ele fecha, e nunca houve marca, porque nós somos perfeitos. Foi a primeira cirurgia plástica que Deus fez. Nós ficamos espantados hoje, mas Ele fez lá no início de todas as coisas. O nosso Deus não é poderoso, irmãos? O nosso Deus não é maravilhoso em manifestar essas coisas? Está aí para nós usufruirmos. Nós dizemos que, às vezes, a palavra de Deus não aborta certas coisas que nós pensamos que não. Mas nós ainda não temos a revelação, porque tem muito mais do que nós pensamos na palavra de Deus. Esse material estava pronto, era necessário para a primeira aula de clonagem e de cirurgia plástica. É o nosso Deus que está na frente de todas as coisas. Deus, depois de ter feito a mulher, Ele inaugura então o primeiro lar, a primeira família, o primeiro casamento acontece. A primeira família agora está formada. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós vemos o projeto de Deus sendo feito com mínimos detalhes. E o segundo exemplo, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 6, os versículos 18, diz assim: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teu filho contigo. Que episódio te traz à mente isso? De Noé. Depois de a humanidade ter provocado a ira de Deus, depois de irritar ao Senhor, a ponto de Ele querer destruir toda a humanidade. Esse é o segundo exemplo que Deus traz para nós. Eu vou chamar uma família que vai ser o recomeço de todas as coisas. De novo, Deus colocando a família como importante nos seus propósitos. A palavra de Deus diz assim: e foi-se o varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Aí nós vamos chegar aonde nós começamos aqui no início da nossa palavra. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Está escrito lá em Êxodos, no capítulo 2, o versículo 1 e 2. E o interessante, irmãos, que esta passagem, ela está mostrando uma outra família muito importante dentro do plano de Deus. O interessante é que a mãe de Moisés estava atenta aos sinais que estavam acontecendo. Porque os irmãos sabem, nesta época, o povo de Deus estava no Egito. Estava sendo totalmente escravizado pelos egípcios. Eles estavam ali sofrendo na terra do Egito,
porque o Egito era um grande império naquele momento, e não havia comida, e o povo de Deus foi para o Egito. Ficando lá, eles tiveram que ficar sob o jugo de Faraó, e a palavra de Deus diz que o povo de Deus vivia numa cidade chamada Gósen, e lá morava Joquebede, e morava também Amrão. Eram os pais de Moisés. E me trouxe, irmãos, ao meu coração um interesse em ler esta palavra, em meditar nessa palavra, porque existem algumas características na vida dessa mulher que são muito importantes para as nossas famílias hoje. Joquebede é um grande exemplo para as famílias. E o interessante é que a mãe de Moisés, ela estava atenta em algumas coisas que aconteceram na sua vida. Ela tinha alguns sinais que foram importantes. E a primeira coisa que nós podemos meditar é que existia sabedoria na vida daquela mulher. Ela era uma mulher sábia. Ela tinha essas características que eram características louváveis na sua vida. Então, ela era uma mulher que era protetora. Por que ela era protetora? Porque ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. Todos nós sabemos que, como o povo de Israel estava crescendo de maneira estrondosa naquele tempo, então o faraó ficou preocupado com este crescimento e mandou matar os filhos que nascessem como homens dos filhos dos hebreus. E eu posso imaginar, irmãos, o sofrimento dessa mãe. Eu posso imaginar o sofrimento das mães ali vivendo naquele período em que o povo estava sendo subjugado pelo povo, o povo de Faraó. Era uma situação muito difícil para eles. Você imagina, as mães, os pais fazem tantos planos, e para os judeus nós sabemos que eles, os israelenses, os judeus, é muito importante ainda na cultura deles terem filhos. E quando uma mulher é estéril na sua família, na formação da sua família, isso pesa muito para eles. Eles, hoje em dia, infelizmente, há muitos pais há muitos casais que resolvem não ter filhos. Inclusive, eu tenho um primo, eu acho que ele não deve estar ouvindo a gente, não, mas eu também não vou falar o nome dele, que eu reclamei com ele, eu falei assim, puxa vida, vocês têm uma estrutura de família, vocês têm tudo para dar para uma criança ensinamento, você tem tudo para poder formar uma boa família, mas vocês escolheram ter gato, escolheram ter um pet. Então, sabe, irmãos, tem muitas famílias que poderiam dar sequência e trazerem pessoas importantes, pessoas que teriam educação, que seriam formadoras de opinião, seriam pessoas que teriam destaque na nossa sociedade, mas simplesmente eles resolveram não ter. Hoje a gente vê que os nossos filhos muitas vezes nos dão trabalho, os nossos filhos muitas vezes nos desafiam, muitas vezes não, eles nos desafiam. Não é fácil você criar uma criança, não é fácil você dar uma boa criação, mas esse desafio nos traz grandes experiências indizíveis. Eu sempre comento que um dos pontos altos assim da nossa família é quando você tem a primeira vez, a primeira oportunidade de ouvir papai. E eu acredito que também a mamãe, quando ouve a criança dizer pela primeira vez, isso é tão glorioso, mas as pessoas resolveram não fazer. E eu imagino que naquela época, o povo de Israel, eles estavam vivendo essa triste história, porque eles não podiam ter os seus filhos e viverem em paz. Nascia o seu filho e o seu filho estava fadado a ser morto pelos soldados de Faraó. Você tinha tanta expectativa, porque lá eles trabalhavam e o filho vinha. E quando vinha o filho, morria a experiência. Perdiam a esperança de que pudessem vir
ia crescer, ia se tornarem alguém no meio da sua sociedade, no meio de onde eles viviam. E esse sofrimento eu fiquei imaginando, mas Joquebede, ela nos traz uma lição. Ela protegeu o seu filho. Não interessa se o tempo está ruim, não interessa se a situação não mostra a perspectiva, eu vou proteger o meu filho. E essa é uma lição para nós. Protejamos a nossa casa, protejamos os nossos filhos, protejamos aquilo que Deus deu na nossa mão, para que nós tenhamos êxito naquilo que Ele tem propósito para a nossa vida. Ela era uma mulher sábia, porque ela conjecturou um plano familiar, que incluiu até mesmo a sua filha. Então ela tinha unidade dentro da sua casa. No plano que ela construiu, a sua filha fez parte desse plano. Ela também entendia das coisas. Talvez algumas das irmãs aqui não teriam condição de fazer um cesto como Joquebede fez, porque ela teve um plano e ela arquitetou o plano, fazer um cesto, betumar aquele cesto. Eu não sei, todos aqui sabem o que é betumar? Betumar, beleza? Passar um pichezinho, sim, né? Para não ter problema de leaking, né? Para não poder entrar água dentro da cestinha de Moisés. E eu fiquei imaginando, irmãos, essa cena, porque essa cena, ela inclui um sentimento muito, muito profundo no coração da mãe. Ela estava procurando todas as saídas possíveis para não ver o fim do seu filho. Eu imagino que algumas mães não tiveram isso, porque elas logo foram abordadas por um soldado e tiveram seus filhos subtraídos dela e perderam seu filho. Foi embora a sua oportunidade, a tristeza chegou e a esperança se foi. Mas essa mulher teve a oportunidade de guardar por 3 meses. E aí ela fez um cesto, né? Ela entendia das coisas. Talvez algumas irmãs aqui até tinha que pedir para o seu marido, né? Ó, eu não sei fazer cesto não. Mas Joquebede sabia. E ela fez lá uma arcazinha, betumou ela. Porque o texto não fala que foi o marido dela que fez, não, foi ela que fez. E ela entendia das coisas, irmãos. Betumou, protegeu, colocou o filho. E ela já tinha pensado num plano. Qual é o plano que você tem? Bota na mão do seu Deus, porque Ele está olhando para você com propósitos. Deus tem propósito para a nossa vida e para a nossa família. Essa mulher tinha visão, ela viu algo em seu filho que trouxe para ela essa gana de ir atrás, de investir num projeto para salvar a vida dele. Ela fez planos para não viver como as outras mulheres, ou ter o mesmo fim que as outras mulheres teve. Quantos filhos foram subtraídos, irmãos? Quantos morreram naquela época? Mas ela foi firme. Ela não desistiu da sua casa, não desistiu do seu filho. E tem horas, eu sei, que quando a gente está num problema, parece que a gente quer desistir de tudo, porque parece que as coisas não mudam. Você fica meio sem perspectiva. A coisa não está acontecendo, não está andando, não está indo. O que eu faço? Eu vou largar de mão. Eu não vou mais cuidar disso. O desânimo chega na sua porta e você não quer mais. Você quer entregar os pontos. E Deus está falando para você, seja protetor do teu lar. Seja protetor do plano que Deus colocou na tua vida. Talvez não seja seu filho, mas seja algo que Deus já colocou no seu coração. Lute por ele. Vá em frente, porque Deus vai dar o escape como Ele deu para essa mulher. Ela era uma mulher de fé. Joquebede tinha fé que o seu plano poderia dar certo. Que tudo aquilo que ela estava arquitetando ia dar certo. Que aquilo que ela estava fazendo era diferente de todo mundo que estava fazendo. Eu não sei se outra mulher fez um cestinho e colocou seu filho lá.
Eu não sei se um crocodilo, um jacaré, sei lá o que, pegou o filho de outro que colocou também, mas a Bíblia não fala isso, mas fala que essa mulher fez diferente. Ela fez diferente, ela procurou uma solução diferente. Enquanto tem muitos que estão procurando muita coisa por aí, você está aqui hoje. Talvez você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar buscando em outra parte, poderia estar ouvindo outras coisas, mas você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida. A palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que parece não ser. Aonde não há possibilidade para o nosso olho humano, Ele pode criar. Glória a Jesus. Ela tinha fé. Joquebede, ela tinha fé. Ainda que você não saiba o que vai acontecer no futuro, ainda que você no futuro te mostre que você não tem possibilidades, te mostre que você não vai conseguir aquilo que você gostaria, eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele já está lá no futuro. Ele está te esperando lá e dizendo para você: olha, chega aqui, porque quando você chegar aqui, a vitória está garantida em nome de Jesus. O quarto exemplo é o mais espetacular. É o propósito de Deus para uma família. E é o mesmo propósito que Deus teve para a família de Joquebede e de Anrão. Foi o mesmo propósito que Ele teve, porque da família deles nasceu o libertador do povo de Israel. Moisés nasceu. Moisés foi pego pela filha de Faraó, como a palavra de Deus já nos conta e é conhecido nós. E a palavra de Deus diz que a sua irmãzinha viu quando o cesto chegou, se ofereceu para achar alguém para cuidar dessa criança, porque os olhos da filha de Faraó se encantaram com a criança. E Deus levantou a mãe, para a própria mãe, Joquebede, para ir cuidar da criança. Olha o que Deus faz, isso é lindo. Então, quando você achar que não dá, Deus faz dar. Quando você achar que não pode, Deus diz que pode. Quando você achar que não vai crescer, Deus vai fazer crescer. Quando você achar que não tem para onde ir, Deus vai te mostrar uma saída. Porque Ele é poderoso para isso. Glória ao nome de Jesus. Deus já está lá no nosso futuro, irmãos. Ele conhece o nosso futuro. Continue batalhando por aquilo que Ele colocou no teu coração, porque o amanhã pertence a Ele. Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Glória a Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus ainda tinha um plano para uma outra família. Essa família agora não é no Velho Testamento, mas lá no Novo Testamento. Essa família que tinha um propósito muito mais poderoso, um propósito que o próprio Deus tinha para a sua humanidade. Foi uma família que vivia lá na Judéia, uma família que estava lá em Nazaré, uma família que estava tenramente sendo formada. Foi quando um anjo chegou para Maria e disse: Maria, glória a Jesus, você vai dar à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus. Ele não vai ser o libertador do povo de Israel, mas ele vai ser o libertador do povo, de todos aqueles que se achegarem, de todos aqueles que crerem nele. E o nome dele é Jesus, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 em diante, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Meu querido irmão e minha querida irmã, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração é para dizer que Deus tem propósito para a tua família, que Deus tem propósito para o teu futuro. Talvez você não esteja compreendendo aquilo que Ele está fazendo no seio da tua família. Talvez você não entenda por que nós passamos por tantas coisas nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas Deus nunca perdeu de vista o propósito que Ele tem para você e para mim, em nome de Jesus. Pode parecer que o teu começo agora é tão pequenininho. Pode parecer que o teu começo agora é tão tenro. Pode parecer que o teu começo agora é uma coisa que... é o que eu tenho para agora. Mas Deus está dizendo, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando, eu estou abrindo novos caminhos. Eu sou o Deus que faço das pequenas coisas grandes. Eu sou o Deus que tem o propósito para as coisas pequenas. Porque o teu começo pode ser pequeno, mas grande será o teu fim, em nome de Jesus. Deus tem propósito com as nossas famílias. Que nessa noite você possa lutar por aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Que nessa noite você possa lutar por aquilo que Deus tem falado para você que vai fazer. Não esmoreça o teu coração. Ainda que se levante coisas, barreiras que queiram te impedir de você ver adiante. O Senhor, Ele já está lá adiante. Ele está trilhando o caminho que você não pode trilhar. Porque quando você não puder, Ele vai te carregar. Mas você vai chegar. Você vai chegar em nome de Jesus. Esse foi o maior propósito de Deus para uma família. Maria não podia imaginar que um dia ela seria a mãe do Salvador. Jamais poderia imaginar José, que o Deus de toda a terra e céus poderia escolhê-lo para um projeto tão grandioso, para um projeto extraordinário. E Deus pode fazer isso na tua vida. Irmãos, eu tenho testemunho de um pastor, amigo nosso, que eu me lembro que ele chegou na nossa cidade, lá no bairro onde nós vivíamos. Ele chegou da Bahia, e a primeira casa que ele... Permitam-me, irmãos. E a primeira casa que ele foi abrigado foi na casa dos meus pais. E eles vieram numa condição assim muito precária, com esperança, mas sem possibilidades. E viveram assim momentos muito difíceis. E eu me lembro que ele me contava, falou assim, Reinaldo, olha, eu falei o meu nome, eu falei o nome da minha esposa, eu falei o nome da minha sogra, eu só não falei o nome do meu sogro porque ele não deixou. E porque Deus teve misericórdia, na tentativa de ganhar o seu pão, de trazer o sustento para a sua família. E um dia ele me contou que ele trabalhava como marceneiro, e ele tentou de várias formas, né, ganhar o seu sustento, e teve muitas derrotas, teve muitas barreiras na sua vida. E um dia eu encontrei ele aqui na Flórida, e ele falou assim, rapaz, Deus é um Deus que muda a situação da gente quando a gente menos espera. A minha situação era tão difícil, e eu continuava lutando, porque Deus me dava pelo menos o básico para mim sobreviver, para dizer que Ele estava ali comigo. E eu estava indo, eu estava caminhando, e estava firme com Deus. Mas eu não sabia jamais o que fazer. E um dia, algo aconteceu. É sempre assim. Um dia, alguém se levanta para dizer que você vai morrer. Alguém se levanta para dizer que você vai se acabar. Que o plano que você acha que pode acontecer vai acabar com tudo. E você recebe assim como Jó recebeu, só notícia ruim. Quando as coisas daqui da terra começam a se acabar, as do céu começam a brilhar. O propósito de Deus começa a trabalhar por aqueles que nele esperam.
E ele me disse assim: olha, de um dia para o outro, de repente tudo mudou. Eu recebi uma auditoria no serviço que eu estava fazendo, que descobriu uma fraude muito grande e se abriu uma possibilidade para eu entrar nessa brecha. Deus faz acontecer. O nosso momento pode ser pequeno agora, mas Deus pode mudar num piscar de olhos a nossa vida e revelar um grande propósito para o nosso viver em nome de Jesus. O que nós precisamos? Permanecer firmes. O que nós precisamos é continuar. Ainda que tudo mostre que não, Deus ainda continua sendo o Deus que muda as situações. Ele é o Deus da família. Ele é o Deus que, enquanto o mundo está praticando para acabar com a família, enquanto muitos estão fazendo planos para que a família se deteriore, Deus está dizendo: eu vou levantar um pequeno povo que tem lá em Los Angeles, no sul da Califórnia, para fazer uma grande diferença nessa terra em nome de Jesus. Por gentileza, coloque-se de pé. Com a autorização do nosso pastor, eu gostaria de fazer uma oração pelos irmãos. E nessa oração, eu gostaria que você apresentasse qualquer que seja aquele propósito que você tem lá no fundo com o Senhor Jesus. Aquelas promessas que parecem que nunca vão se cumprir. Porque Deus é o Deus que ainda cumpre promessas. Deus é um Deus de propósito e Ele tem propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Então entregue aquilo que é o impossível da sua vida, porque hoje Deus pode transformar ele em possibilidade, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Levante a sua mão. Amém? Oremos. Bendito Deus, eu tenho falado a Tua palavra, Senhor, de acordo com o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu sei, Senhor Jesus, que na minha incapacidade de dizer aquilo que, Senhor, talvez eu não tenha conseguido dizer aos meus irmãos, eu sei que o poder da Tua palavra pode fazer, Senhor, ela se multiplicar na vida, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, aqui nesta congregação, Senhor, que o Senhor escolheu, Senhor, meu Deus, para fazer uma grande obra, uma grande modificação. Eu acredito, Senhor, e posso ver pelos olhos da fé, Senhor, esta casa cheia, oh, meu Deus, vidas sendo transformadas, vidas, Senhor Jesus, sendo alcançadas pelo Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem um propósito para cada família aqui, Senhor Jesus, representada, para os meus irmãos que estão ouvindo, Senhor Jesus, pelas redes sociais, ó Senhor, através, Senhor Jesus, da gravação, Senhor, deste culto. Pai, aonde, Senhor, houver, Senhor, meu Deus, alguém que o Senhor tem, Senhor, já preparado um plano para ele, Senhor Jesus, abre as portas, mostra, Senhor, o Teu caminho e glorifica, Senhor, o Teu nome neste lugar. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, Pai. Amém. Glória a Deus.